Aula de Administração Pública, tema Sistemas de Governo. Olá, concurseiro, olá, concurseira. Nesta aula nós vamos conversar na parte de Administração Pública sobre sistemas de governo. Primeira coisa, vamos fazer uma diferenciação. Você tem sistemas de governo e você tem formas de governo. Então são dois assuntos diferentes. Aqui nós vamos ver sistemas de governo, ok? Então vamos lá para a nossa teoria. O que é sistema de governo? Então veja aqui comigo. Estou usando aqui um conceito do professor César Souza Júnior, Tratado de Direito Constitucional, Saraiva, 2012. Sistema de governo é o modo como as instituições do poder público estão arranjadas para viabilizar suas funções específicas no esforço conjunto de atender às exigências do bem comum, tá? Então, sistema de governo é o modo como as instituições estão organizadas, estão arranjadas. Bem, o que é bem comum? Bem comum é o bem da comunidade. Então, exigências do bem comum é exigências da sociedade, da nação que integra um Estado. Tranquilo? Observe que essa conceituação que eu coloquei aqui é da área do direito constitucional. O direito constitucional trabalha com mais profundidade esse tema. Mas esse tema, ele aparece na área de administração pública quando não tem um item específico de direito constitucional. Havendo direito constitucional, esse tema entra lá. Ok? Muito bem. Quais são os sistemas de governo? São parlamentarismo, lembrando que o parlamentarismo pode ser uma república parlamentarista. Então, neste caso aqui, nós temos um presidente da república e temos um primeiro-ministro ou um chanceler, como é na Alemanha, por exemplo, tá? E o presidente é eleito pelo voto e os parlamentares escolhem esse gestor, tá? Nós já vamos ver essas diferenças aqui. Exemplos de república parlamentarista: Itália, Alemanha e Espanha. Elas são repúblicas parlamentaristas. Bem, a outra alternativa é a monarquia parlamentarista. Monarquia parlamentarista, onde tem um rei e um imperador. Quais os dois exemplos modernos? Reino Unido, né, que nós temos lá a rainha, e o Japão, que nós temos um imperador. Ok? Então, parlamentarismo se divide em república parlamentarista ou monarquia parlamentarista. E o outro sistema de governo é o presidencialismo, tá? Aí nós temos aqui nesse pacote Brasil, Estados Unidos, Argentina, tá? Então, esses são presidencialistas e a figura do presidente é uma figura forte porque ele comanda tanto o Estado quanto o governo. Tranquilo? Bem, existem outros tipos do que é conhecido como arranjos institucionais, que são modelos, sistemas de governo, mas não tão bem estruturados e complexos como são parlamentarismo e presidencialismo. O que nós temos? Nós temos, por exemplo, as monarquias absolutistas, tá? Qual é a característica da monarquia absolutista? Ela não possui parlamento, então não tem congresso. O exemplo mais conhecido de países grandes, poderosos, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. Então, o rei pode tudo e mais um pouco, ok? Olha que interessante, o Estado do Vaticano, veja aqui comigo, o Estado do Vaticano também pode ser classificado como uma monarquia absolutista, tá? Daí você pode me perguntar, cara, mas eu não sou católico, por que eu tenho que saber isso aqui? Isso aí cai em concurso? O Brasil não é um país laico? Como é que eles me fazem uma pergunta dessa? Fazem sim,
Eu coloquei aqui porque essa pergunta ela já aconteceu, não coloquei ela no contexto aqui porque é uma pergunta de anos passados, não é um ano recente. A questão não foi anulada e teve quem pediu anulação alegando que não era católico, que não tinha obrigação de saber isso. Acontece que aqui o Estado do Vaticano não está sendo tratado como sede de uma religião. O Estado do Vaticano, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico internacional, ele é um país, tá? Um país com pouca autonomia, não tem exército grande, tem só um exército pequeno lá que protege as autoridades religiosas, mas ele é um país. E já foi bem grande. Já tivemos lá o território do papado na Itália, que era um território grande. Então, tome cuidado que mesmo que você pense assim, estamos num país laico e quando você fala de Vaticano, está falando de religião católica, e eu tenho o direito de não saber disso, no caso aí de um recurso, esse recurso não vai ter solução favorável a você. Não é por aí que as coisas andam. Então, esqueça que lá nós temos um conjunto de pessoas que são todas de uma religião, é uma sede de uma religião, e pense que lá é um Estado. E se você pensar em termos de classificação, em termos de arranjo institucional, você vai dizer que ela é uma monarquia absolutista. Por quê? Porque o Estado do Vaticano não tem, como a exemplo da Arábia Saudita, não possui um parlamento. Tá? O Papa, que é o chefe de Estado do Estado do Vaticano, ele é assessorado por uma série de pessoas, a maioria cardeais, que tem formação na área jurídico-constitucional e dá apoio às decisões dele. Então, o Estado do Vaticano, caindo na prova, é a monarquia absolutista e já caiu, ok? Bem, e um outro modelo é um modelo chamado semipresidencialismo. O exemplo desse modelo é a França, tá? Então, o que é um semipresidencialismo? É um presidencialismo com conotações de parlamentarismo. Então, ele fica assim um modelo híbrido, tá? Então, esse aqui é o conjunto de sistemas de governo, lembrando que sistema mesmo é o parlamentarista e é o presidencialista. Ok? Vamos para frente. Veja aqui, ó. Onde é que isso aqui está sendo estudado? Em Direito Constitucional Comparado. E lá a gente aprende que o presidencialismo e o parlamentarismo se destacam como sistemas de governo adotados nos estados democráticos. Ok? Então não significa que monarquias não sejam organizações bem estruturadas. Acontece que elas são menos complexas, como eu falei, e sob o ponto de vista do direito constitucional comparado, elas são tratadas então como arranjos institucionais. Ok? Vamos para frente. Uma pergunta muito importante que pode aparecer na prova e que você tem que tomar cuidado. Aonde que surgiu o parlamentarismo? O parlamentarismo surgiu da evolução das instituições estatais do Reino Unido. Então, lembrando que o Reino Unido, né, é Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Escócia, que estão, como o nome diz, estão unidos, são um reino único, tá? E é lá que se desenvolveu essa ideia de parlamentarismo. Como? Se estudando a história do Reino Unido, estudando principalmente a história da Inglaterra e da Escócia, você vai verificar que lá na Idade Média, quando esses estados foram constituídos, havia uma monarquia absolutista. E aí, com o passar do tempo, a burguesia se desenvolveu, a Revolução Industrial criou muitos milionários, bilionários, né, pessoas muito ricas, aí, influentes, os burgueses, e eles, com o tempo, foram transformando uma monarquia que era absolutista em monarquia parlamentarista. Então, todas as experiências iniciais de parlamentarismo surgiram no Reino Unido.
tá? Tranquilo? Reino Unido. Agora, quando nós falamos de presidencialismo, a origem é outra. A origem é na Constituição norte-americana, aprovada pela Convenção de Filadélfia em 1787. Então, guarda bem essa ideia. Parlamentarismo, Reino Unido, presidencialismo, Estados Unidos, tá? Tranquilo? Bem, vamos ver as características do parlamentarismo, uma coisa muito perguntada também. Então veja aqui, ó. No caso do parlamentarismo, o presidente é chefe de Estado. A responsabilidade política, ou seja, a responsabilidade do governo desse país é do Conselho de Ministros, em alguns países chama-se Conselho de Ministros, ou gabinete, e também do presidente do Conselho, ou primeiro-ministro, ou chefe de governo, tá? Então, anota lá, parlamentarismo, o presidente da República, ele representa o Estado institucionalmente. Então, ele é chefe de Estado. Agora, a gestão propriamente dita é das figuras do primeiro-ministro, tá? Ou presidente do Conselho, depende da terminologia, não vem ao caso. O detalhe central é que no parlamentarismo há uma divisão entre esses poderes. O poder de chefe de Estado é do presidente e o poder de chefe de governo é desse líder dos parlamentares e conselhos de ministros que se organizam por eleição indireta, normalmente nem tem eleição, normalmente o partido majoritário é quem ocupa esses cargos ligados aí à área da governança, da governabilidade do país. Tranquilo? Bem, o que não significa que exista uma concorrência entre o presidente da República e esses presidentes de conselho. Ocorre uma colaboração entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, há um complemento entre esses dois poderes, tá? Não há uma divergência. Lógico que para chegar a isso, eles levaram séculos e séculos aperfeiçoando. Nós aqui no Brasil já tivemos algumas tentativas de montagem de parlamentarismo, tanto lá na fase da monarquia, como aí numa fase bem complicada que teve no Brasil aí entre 1961 com a renúncia do presidente Jânio Quadros até 1962, 63, foi criado o regime parlamentarista, tivemos 3 primeiros ministros, mas a coisa não rolou. Por quê? Porque nós não temos essa experiência e essa vocação para governo parlamentarista, embora sempre se fale aqui no Brasil que a médio prazo nós teremos também governos parlamentaristas. Mas até agora nós ainda estamos bem entendidos em termos de presidencialismo. Bom, então lembrando que não há conflito entre poder executivo e poder legislativo. Existe todo um conjunto de normas, de leis, de regras que fazem que esses dois órgãos importantíssimos trabalhem juntos para o desenvolvimento do país onde o parlamentarismo existe. Vamos para frente? Outro aspecto importante do parlamentarismo, existem meios de ação recíproca de cada um dos poderes sobre o outro. Então, os instrumentos que existem no parlamentarismo são moção de censura, que então há uma censura normalmente ao primeiro-ministro, existe voto de confiança, então dizer que está tudo ok, interpelações orais e escritas, direito de dissolução do parlamento e fixação de novas eleições no transcorrer do mandato parlamentar. Então, se você acompanhar o noticiário em todos os canais, todas as mídias, você vai verificar que de tempos em tempos, Espanha, Itália, Reino Unido entram em crise, tá? Por quê? Porque há uma divergência entre os partidos, entre a nação
e os partidos, e aí o primeiro-ministro perde sua força, seu poder. O que ele faz? Ele pede para que o presidente da República convoque novas eleições, monta um novo parlamento e aí escolhem novos chefes de governo e novos profissionais que atuem na área do governo. Então, não significa que quando eleito um determinado grupo de administradores da área do parlamento, da área do governo, vão ficar o tempo todo. Por outro lado, existem situações que a coisa corre bem e que eles ficam lá 10, 15 anos sendo reeleitos. Então, cada caso é um caso. O importante é que você tem que anotar que no modelo parlamentarista tem esse mecanismo de se convocar novas eleições e começar, então, um novo governo lá com 1 ano, 2 anos, 3 anos de existência. Não é como no presidencialismo que nós temos mandatos bem estabelecidos e a única forma de trocar de presidente é através de um impeachment. Ok? Vamos para frente? Bem, vamos agora para as características do presidencialismo. No caso do presidencialismo, nós temos o quê? Separação das funções de Estado, legislativa, executiva e judiciária. Está muito claro que esses 3 poderes funcionam com total autonomia. Poder executivo unipessoal, monocrático. Então, o presidente da República, no modelo presidencialista, é uma pessoa forte. Quando ele fala, temos repercussões da fala dele, positivas ou negativas. E você isso vê com bastante frequência, quando os nossos presidentes falam, pensa em todos os presidentes que você já conheceu, quando o cara fala alguma coisa, a coisa complica. E veja nos Estados Unidos, que é outro modelo que você seguidamente vê o presidente da República, seja ele quem for, se pronunciando e aí a coisa ferve, tá? Então a força do poder executivo no modelo presidencialista é muito forte e ele é unipessoal, monocrático e a figura que desempenha esse papel é o presidente da República, ok? Então, qual é a característica desse presidente da República? Ele acumula as funções de chefe de governo e chefe de Estado. No parlamentarismo, essas 2 funções são ocupadas por pessoas diferentes. Tranquilo? Vamos para frente? Olha aqui, ó. Independência entre o executivo e o legislativo, mas interdependência na coordenação caracterizada pelos sistemas de freios e contrapesos. Bom, então você veja que é uma situação interessante, porque eles são independentes, mas na prática o presidente da República, seus ministros, dependem da aprovação das leis pelo Congresso, certo? Por outro lado, o Congresso depende dos recursos que são liberados, né, em formas de orçamentos específicos para atender àquilo que o Poder Legislativo vem buscar em relação às suas áreas de atuação de cada um dos seus deputados e senadores. Então há uma interdependência. Daí ele fala aqui em sistemas de freios e contrapesos. Então vamos ver aqui o que é isso. Está aqui do outro lado aqui. Veja aqui, ó. O sistema de freios e contrapesos foi proposto por Montesquieu na França, tá? No livro O Espírito das Leis, tá? E o que estabelece esse sistema? Diz o seguinte: quem formula as leis não pode ser responsável pela sua execução. E quem é responsável pela sua execução não pode ser responsável por decidir se essas leis são constitucionais ou não. Então aqui que está a ideia de sistema de freios e contrapesos. Esse sistema de freios e contrapesos também é muito citado em concurso. Tem que saber essa realidade aqui. A ideia é quem faz a lei não executa e quem executa ele tem que obedecer aquilo que foi determinado, né? E se ele entende que as leis são não constitucionais, afrontam a Constituição,
o que, os governantes fazem? Eles recorrem ao Poder Judiciário, que vai decidir, então, especificamente no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião principal da nossa Constituição, se aquela lei está de acordo com a Constituição em vigor ou se fere a Constituição. Essa é a ideia, então, do conceito de sistema de freios e contrapesos, que é do Montesquieu, é lá do século XVIII, e você precisa dar uma pesquisadinha nesse assunto, que ele é muito perguntado. Tranquilo? Vamos voltar aqui, então, para as outras características do presidencialismo. O presidente tem direito a veto. Então, o que acontece? O Poder Legislativo aprova alguma coisa e o presidente não assina esse negócio aqui, não concorda. Então, ele veta aquela lei. Mas aqui não está escrito, anote aí, temos a contrapartida disso. Este veto do presidente retorna ao Poder Legislativo e eles podem votar que aquele veto eles não concordam, então eles derrubam o veto, o termo é esse, derrubam o veto. Então, faz uma lei, o presidente veta e daí eles derrubam o veto. O detalhe central que nós, fios mortais, não percebemos às vezes, é que tudo é feito com muita negociação, com muita troca de informações, com muita situação em que se cede aqui para se ganhar lá na frente. Há muita negociação entre poder legislativo e poder executivo. Isso não aparece muito na imprensa, porque, ao mesmo tempo, cada um deles está defendendo o quê? Seus interesses em relação às próximas eleições. Mas, então, está escrito aqui que o presidente veta, mas o poder legislativo, numa nova rodada, pode derrubar esse veto. Se ele derrubar, então, aí o veto que o presidente fez perde o seu sentido. Ok? É uma coisa importante para quem vai fazer concurso acompanhar esse mundo da política, esse mundo das negociações entre os poderes. Isso é muito bacana porque você consegue entender como é que funcionam as coisas, vai para uma prova, você tira de letra. Ok? Vamos para frente. Já falei, o controle da constitucionalidade é do Judiciário, tá? Especificamente do Supremo Tribunal Federal. O presidente ele pode ser eleito direta ou indiretamente. Em alguns países ele é eleito diretamente, em outros países ele é eleito indiretamente. Olha que interessante. Nos Estados Unidos, a eleição é indireta. São os delegados de cada estado federado que decide quem vai ser o presidente. Já aconteceu, e não faz muito tempo, na eleição para presidente da República, em que o candidato perdeu as eleições no voto popular, mas através dos delegados de cada estado ele acabou sendo eleito e empossado e ocupou o mandato. Já num país como o Brasil, nós temos uma visão de eleição direta pura. Vale o voto, conta os votos lá e a gente já sabe quem é que vai ser o próximo presidente, próximo governador, próximo prefeito. Mas aqui, falando especificamente no modelo presidencialista, nós estamos falando do presidente da República, ok? Bom, que mais? Voltando aqui às características do presidencialismo, a separação entre os poderes é uma cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988 e fundamental para o funcionamento das instituições, base do Estado Democrático de Direito, porque evita que o Executivo, Legislativo e Judiciário cometam abusos e tentem se sobrepor uns aos outros. Então, estamos falando aqui da separação dos poderes. O que você precisa anotar aí? O que é uma cláusula pétrea? Uma cláusula pétrea é uma cláusula que não pode ser modificada. Tá? Então, a separação entre os poderes é uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988. Então, ela não pode ser contestada. Tranquilo? Bem, cara, mas isso aí não muda nunca? Olha, muda se houver lá na frente uma situação inusitada
e se faça uma nova Constituição e isso seja mudado. Mas a tendência é que isso não mude. A separação entre os poderes está muito fortalecido aqui no Brasil, tá? Como está em outros locais, em outros estados. Agora, pode ter uma nova Constituição? No curto prazo, nenhuma perspectiva, mas temos que lembrar que o Brasil já teve várias constituições, né? 1891, depois nós tivemos 1934, 37, e depois fomos para 46, 1966, 67 mais uma, e por último a de 1988, que está durando já aí há algum tempo no Brasil e espera-se que dure aí por, sei lá, um século, tá? Aí nós estamos com uma democracia madura. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos ver aqui questões de concurso, tá? Então vamos ver aqui duas questões de concurso para a gente encerrar essa aula aqui. A primeira delas, ela é interessante pelo seguinte, ela é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, tá? E ela fala da linha de sucessão da monarquia do Reino Unido. Então fala aqui da Rainha Elizabeth II, né? Que após ela, quem assume seu filho, tá? E depois vem o príncipe William, etc, etc, etc. Bom, o detalhe central é que a pergunta é a seguinte: tendo como referência os tipos de dominação preconizados por Weber, a família Weber, que ele está falando aqui, é do Max Weber, que é o criador da administração burocrática. A família real britânica se caracteriza como um modelo de dominação tradicional. Então, a alternativa correta é modelo de dominação tradicional. O que é dominação? É o direito adquirido de se fazer obedecido e exercer influência dentro de um grupo, podendo fundamentar-se como motivo de submissão, tradições e costumes institucionalizados, qualidades excepcionais de determinados indivíduos e interesses ou regras estabelecidas racionalmente e aceitas. Bem, aonde que você tem essa informação? Você tem na obra Economia e Sociedade, do Max Weber, e ele classifica a autoridade em três tipos: racional legal, tradicional e carismática, ok? A racional legal origina-se de regras, estatutos e leis sancionadas pela sociedade ou organização. A tradicional, que é o caso da monarquia inglesa, do Reino Unido, né, tem como base a legitimação da escolha de quem a exercerá, as tradições e os costumes de uma dada sociedade, personificando então as instituições enraizadas no seio dessa sociedade. É bem a cara lá do Reino Unido. E carismática, aquela é apoiada na devoção a um senhor e seus dotes sobrenaturais. Sobrenaturais entre aspas, né? Na verdade, quando você fala em dotes sobrenaturais, está se falando em carisma, tá? Então veja, essa questão aqui é uma questão que caiu no Ministério Público Estadual do Alagoas, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, e você veja como os caras foram fundo nesse assunto. Então é muito importante você se manter informado sobre essas novidades todas aqui que podem cair em prova. Por último, então, para nós fecharmos essa aula, vamos aqui para mais uma questão. Não é bons estudos ainda, vamos resolver essa aqui. Veja aqui, ó. É um texto curto, um texto correto, e diz assim: mecanismos de alinhamento de estruturas implementadoras e de sistemáticas de monitoramento e avaliação são essenciais para a melhoria do desempenho governamental. O que está se falando aqui? Está se falando do alinhamento de estruturas implementadoras, instituições públicas ou privadas podem fazer isso. No nosso caso aqui nós falamos de instituições públicas e falamos aqui de arranjos institucionais, então está dentro dessa visão. Tem com que objetivo? Esse alinhamento vem com o objetivo de executar projetos, programas e políticas públicas e precisa então de arranjos institucionais adequados para atender às diretrizes e orientações que emergem a partir das demandas da sociedade e dos objetivos da ação implementada.
Complementando esse alinhamento, então, é necessário o quê? A utilização de sistemáticas de monitoramento e avaliação. Bem, por que está colocado aqui essa questão? Porque nós falamos lá de arranjos institucionais, certo? Nós falamos lá da monarquia absoluta, falamos lá do modelo do Vaticano, falamos do semipresidencialismo da França e falamos o termo arranjos institucionais. Então, nessa questão, você vê o que é arranjos institucionais, tá? É uma questão CESP, certo ou errado, e você veja que eles vão fundo nesses temas aqui. Então, é muito importante você aprofundar esses assuntos. Nós temos aulas aqui dentro da prova disponíveis para você estudar esse assunto e temos muitas questões de concurso na nossa banca de questões aqui que você precisa, dentro do possível aí, consultar para você ter sucesso no seu concurso. Muito bem, bons estudos, agora sim, hein? Bons estudos e até uma próxima questão.